Dando continuidade ao nosso tutorial do VCM, hoje a gente vai falar de um outro nó, que é a unidade de armazenamento. É o nó que a gente usa para representar estoques. E a gente vai então modificar um pouco o cenário que a gente havia construído para incluir um segundo período, um segundo espaço no tempo, porque aí fica mais relevante a questão de estoque, de estocar em um período para usar aquele material num período posterior. A gente vai mudar o nosso exemplo para incluir alguns outros elementos. Então a gente vai fazer um planejamento para 2 meses e o consumo do produto continua acontecendo nesses 2 meses. No entanto, a gente vai limitar a produção somente ao primeiro mês. Aqui é como se fosse um produto sazonal, por exemplo, se a gente pensar no nosso setor sucroenergético, ou se a gente pensar num produto uma matéria-prima que precisa ser importada e que não está disponível em todos os períodos, tem um lead time até ela chegar do seu produtor original até a fábrica em algum lugar aqui no Brasil, por exemplo. Enfim, qualquer situação em que a gente tenha uma cadência diferente de suprimento pode ser modelada pelo VCM. E aqui então a gente está fazendo dessa forma simples: suprimento no primeiro período, suprimento zero no segundo período. Para focar em um trade-off só de cada vez, a gente vai por enquanto desconsiderar os fretes entre as plantas e os CDs. A gente só vai olhar os fretes dos CDs até os mercados consumidores. E a gente vai fazer um trade-off entre o custo desse frete, o custo variável desse frete, e um custo fixo que a gente vai atribuir em cada CD, como se fosse um aluguel relativo àquele CD. Quando eu demonstrar o A de fato no VCM, vocês vão ver que existem vários outros tipos de custeio possíveis em relação ao centro de distribuição, em relação às UAs no VCM, mas por enquanto a gente vai só considerar um custo fixo flat para cada um dos períodos. A gente vai refazer um pouquinho a nossa visão da cadeia, incluindo uma camada intermediária com o centro de distribuição. Então a gente mantém as 3 plantas que a gente havia utilizado anteriormente, mas agora a gente coloca 2 centros de distribuição no meio do caminho. E aqui os 2 mercados estão agrupadinhos do lado esquerdo, que é para demonstrar que o centro de distribuição número 1, que é o centro de distribuição mais caro, então com um maior valor de aluguel, mas ele é mais caro porque ele está mais próximo dos mercados consumidores. Então o nosso trade-off ilustrado aqui é: vale a pena pagar mais no aluguel para ter um posicionamento melhor e economizar no frete, ou eu posso economizar no aluguel e gastar um pouco mais no frete e as coisas vão se compensar? Em termos econômicos, é isso que está acontecendo. Em termos de quantidade de produtos, eu dobrei as quantidades possíveis de produção de cada uma das plantas, porque agora em um período só elas têm que produzir o suficiente para o consumo de 2 períodos. Então o consumo em cada um dos períodos vai continuar igual, mas a produção é que foi dobrada. E também para a gente focar a atenção em um tópico só por vez, a capacidade de estoque de cada um dos CDs foi arbitrada em 200, que é a quantidade total a ser produzida. Então não tem nenhum gargalo aqui relativo a essa capacidade, mas claro, o VCM também permitiria uma modelagem dessa situação no momento em que ela se tornasse gargalo. Então, para a gente representar isso aqui no VCM, em primeiro lugar, a gente tem que mudar a nossa topologia para incluir um segundo período. Então a gente pode vir aqui em topologia, períodos, e eu vou incluir um segundo mês. E na hora que eu faço isso, vai aparecer um pop-up que da primeira vez que a gente incluiu o primeiro período, a gente clicou rapidinho aqui nesse OK, porque não fazia muito sentido. Agora ele tem um contexto que chama mais a nossa atenção. Agora realmente a gente tem que tomar cuidado que, como a gente já tinha informação preenchida antes, e agora a gente criou um novo período que não vai ter informação associada a ele por enquanto. Então isso aqui é só um lembrete para que a gente preste atenção nessa disparidade e preencha os dados de acordo. Então vamos precisar ter um pouco de atenção com essa questão. Além disso, a gente vai ter que mudar a forma de ligar aqui o nosso sistema. A gente vai ter que mudar a topologia do nosso problema. E isso vai ser feito incluindo as UAs, incluindo 2 centros de distribuição, aqui como uma camada intermediária.
E aí, para fazer essas ligações, eu posso, se eu clicar em uma corrente, vocês notem que ela fica com uns pontinhos esverdeados, indicando que ela foi selecionada. E aí, se eu coloco o mouse bem aqui no final, ele muda para uma mãozinha. E quando ele está nesse formato de mãozinha, eu consigo arrastar essa corrente. Então, trocar uma corrente que estava se ligando ao mercado consumidor, agora ela vai se ligar diretamente ao A. E a gente também pode apagar correntes. Então, essa aqui que está indo da primeira planta para o segundo mercado, eu posso simplesmente dar um del e aí só vai vir aqui um pop-up de confirmação, mas eu posso deletar sem nenhum problema as correntes. E a mesma coisa a gente vai fazer para as demais. A gente não precisa. Eu poderia deletar tudo e fazer tudo de novo, tá? Aqui eu estou só ilustrando que as duas coisas são possíveis, então eu vou deletar algumas e eu vou arrastar algumas, mas não tem, não tem nenhuma limitação aqui, pode ser feito de qualquer maneira. Mercado 1, mercado 2, eu vou ter dois centros de distribuição, então a nossa nova topologia ela é baseada no centro de distribuição 1, CD1 e CD2, a gente vai poder renomear as nossas UAs para esses nomes CD1 e CD2, mesma lógica que a gente usou para renomear outros elementos do fluxograma, a gente continua podendo fazer aqui, então vou renomear para CD1 e CD2. Pode ser qualquer nome. Ok, então liguei essas três aqui. Eu vou ligar agora ao corrente 4. Essa aqui. E finalmente a nossa última planta, a planta P3, ligada no centro de distribuição 2. Muito bem. Nos CDs, a gente tem também um conceito de produtos. Quais são os produtos que estão sendo armazenados naquele CD? E aqui a gente, como estão entrando correntes trazendo o produto PRD, a ferramenta já percebe que, no mínimo, esse produto PRD tem que ser armazenado. Mas às vezes tem situações, por exemplo, de tirar alguns produtos ou de adicionar outros produtos. Às vezes a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado de quais são os produtos que realmente deveriam ser considerados em cada UA. E a gente precisa ligar a nossa UA aos mercados. Até aqui eu liguei tudo na mão, mas existe também o que a gente chama de wizard de ligação de correntes. Então, se eu clicar em uma unidade qualquer, der um botão direito, eu vou ter esse menu aparecendo, e aí nesse menu eu tenho a opção de ligar unidades. E aqui eu consigo ligar para trás ou para frente, como eu quiser. Bom, como eu quiser, é claro, dependendo do tipo de unidade, né? Aqui é uma unidade do tipo uma unidade de armazenamento, então é uma unidade que tipicamente tem entradas e saídas. Por isso que eu tenho opções de origem e de destino. Se eu tivesse feito a mesma coisa, por exemplo, com o mercado consumidor, o mercado consumidor só vai ter entradas, mas ele é um sumidouro, nada sai dele. Então, as opções de entradas e de saídas são contextualizadas, tem a ver com o tipo da unidade. Então, no caso da UA, eu posso ligar uma UA com outra, então eu poderia ter o centro de distribuição 2, seja como origem ou seja como destino do CD1. Então a gente pode ter uma estrutura com vários níveis de estoque, por exemplo, um estoque no porto, um estoque no interior, um estoque mais perto do mercado consumidor. É bastante comum esse tipo de topologia. Aqui eu não vou ligar o CD1 com o CD2 não estão ligados, mas eu vou ligar sim com o CD1, eu quero ligar com os dois mercados, mercado 1 e 2, e aí eu posso vir aqui e criar as correntes, e o nosso wizard vai fazer esse trabalho de ligação, ele vai fazer automático para a gente. É algo que é bastante útil quando a gente está lidando com topologias muito grandes, essa ligação automática. Então aqui eu vou só trocar de porta, só para a gente enxergar melhor, mas as ligações já estavam feitas. E idêntico para o CD número 2, dou um botão direito, ligar unidades, e eu quero ligar a partir do CD2 com os mercados 1 e 2. E aí, mesmo processo, ligações automáticas
efetuadas. Agora a gente precisa configurar. A gente vai percorrer toda a nossa topologia e ter certeza que a gente configurou os parâmetros corretos em todos os lugares. Vamos começar então o preenchimento dos parâmetros pelo lado da esquerda, pelas unidades de fornecimento. Aqui na primeira UF, se a gente vier em suprimento, a gente vai perceber que o segundo período foi adicionado e foi adicionado com tudo zerado. Nesse caso é exatamente o que a gente queria, porque o suprimento está restrito só ao primeiro período, então aqui a gente não vai precisar mudar nada. A gente vai sim ter que mudar o primeiro deles, né? Esse aqui a gente vai colocar como 80 toneladas. A gente pode perceber aqui que quando existem múltiplos períodos, a gente pode usar a faixa de valores, então a possibilidade de ter valores mínimos e máximos. A gente pode usar ela em simultaneidade a cravar um valor. Então, aqui no primeiro período, a gente está com qualquer coisa, qualquer quantidade entre 0 e 80 é admissível. No segundo período, a gente está obrigando que o mínimo seja igual ao máximo. Então, isso já está definindo o que vai acontecer no segundo período. A gente poderia, por exemplo, ter colocado 10 e 10. E aí, isso obrigaria uma quantidade de 10 toneladas a sair no segundo período. No caso, a gente tem essa flexibilidade de ter, mesmo que o nome aqui seja faixa de valores, quando a gente coloca o mínimo igual ao máximo, a gente está cravando também o valor. E voltando aqui para o 00, que é o que nos interessa, por enquanto é isso que a gente vai considerar na nossa UF. A gente já não tinha, a gente só tem um produto sendo produzido e a gente já não estava considerando nenhum custo, então era realmente só o suprimento. E a gente vai fazer a mesma coisa para as outras unidades. Então, para a segunda UF, também analogamente o suprimento aqui eu vou aumentar para 80 e no segundo período esse suprimento vai ficar zerado. E por fim, aqui na terceira UF, o suprimento vai ser dobrado de 20 para 40. Tudo bem. No primeiro nível, no nível das unidades de fornecimento, já está tudo ok. No nosso segundo nível, o nível dos centros de distribuição, das unidades de armazenamento, a gente tem uma opção de tipos de armazenamento diferentes. O tanque, eu vou explicar primeiro porque ele é só usado para líquidos, então claramente não é o que a gente está interessado aqui. O tanque tem a ver com você ter que esvaziar o tanque de um produto para depois encher com outro produto. Então, nesse caso que a gente está trabalhando com um material sólido, a escolha ficaria entre o agrupado e o separado, que são nomes que a gente deu para quando todos os produtos competem por um mesmo espaço, por uma mesma capacidade, a gente está no tipo agrupado, e quando cada produto já tem um espaço pré-alocado para ele, a gente estaria na situação do tipo separado. O tipo misto é uma combinação dos dois, então um espaço para eles competirem e um espaço pré-alocado para alguns produtos. Aqui no nosso volume agrupado, também a mesma lógica, que a gente pode especificar por período, pode ser o mesmo valor para todos. A gente vai colocar 200 para cada um deles, 200 e não 2, para cada um deles. E em relação aos custos, a gente vai preencher só o custo fixo. O custo fixo, a gente tem um custo de R$ 800 no CD1 e R$ 400 no CD2. Então aqui são 800. A gente não precisa digitar duas vezes, como eu acabei de fazer e acabei cometendo um erro de digitação. A gente pode ver essa tabelinha que é como se fosse um Excel e realmente trabalhar nela como se fosse um Excel. Então se eu coloco o mouse aqui no canto inferior direito, vai aparecer uma cruzinha e aí eu posso clicar e arrastar para baixo e aí ele vai arrastar o valor para todas as células que eu selecionei. As outras abas, quando a gente for entrar em mais detalhes da UI, eu vou comentar, são outras funcionalidades, outras formas de custeio. Idem para o CD2, então ele vai também ser do tipo agrupado, mas aqui a gente só tem um produto, então nem faria grande diferença. E 200 toneladas de capacidade. Em relação ao custo fixo, 400 de custo fixo. Muito bem. Em relação aos mercados consumidores, agora a nossa última camada, a demanda, a gente vai arrastar a demanda para o segundo período também, então a demanda no primeiro e no segundo período
as demandas são iguais. Então, 40 no primeiro e 60 no segundo para os dois períodos. A gente já não tinha preço antes, a gente continua sem preço, sem receita dessa venda. Simplesmente a minimização do custo que a gente vai fazer, como anteriormente. O que está faltando agora é mexer com os fretes. E a gente pode ir clicando de corrente em corrente. Então, aqui, essa primeira, que vai da planta P1 até o centro 1, era uma corrente que já existia anteriormente. Então, se a gente vier aqui no frete, essa é uma das correntes que eu arrastei e troquei de destino. Então, ela está preservando uma informação de frete, mas que, no caso, não interessa muito para a gente preservar esse valor. Né? Esse número 2 aqui, a gente gostaria que fosse zero, porque a gente não vai, por convenção desse cenário, né, para a gente separar os problemas, a gente não está considerando os fretes nessa primeira camada, então eu tenho que zerar todos os fretes que estão por aqui. E aí, claro, eu posso ir manualmente de corrente em corrente e ir selecionando o frete de cada uma delas e tudo mais. Mas a gente tem uma forma um pouco mais automática de fazer isso, que é pelo Wizard de fretes. Aqui na aba Wizard, a gente tem algumas possibilidades de alterações que podem ser feitas para um conjunto de unidades ou um conjunto de correntes de uma só vez. Então, até agora, eu venho trabalhando unidade por unidade, sempre escolhendo parâmetros pontuais para cada unidade. Mas como é que a gente faria uma modificação geral, uma modificação em muitos lugares de uma vez só? Eu vou ilustrar isso pelo Wizard de fretes, em que a gente clica aqui. A gente seleciona qual é a agregação que a gente está trabalhando. Então, todos os fretes eu explodi por produto. E aí a gente seleciona quais as origens que nos interessam. Eu vou querer ver todas as origens de uma vez. E aqui ele já vai me formar essa tabela que envolve múltiplas origens e múltiplos destinos. No caso, todas as origens e os seus respectivos destinos. Mas a gente poderia filtrar, por exemplo, só por um tipo de modal, só algumas origens, filtrar como fosse necessário. A gente vai trabalhar com a coluna de custo variável e a gente vai alterar alguns valores do que está aqui. Esses valores que estão já, por exemplo, da planta P1 para o primeiro centro, foi aquele que eu acabei de ilustrar para vocês, que é uma herança do que eu arrastei a corrente para o outro lado. Então eu poderia zerar isso aqui, e aí eu poderia zerar também esse aqui, que é o que sai da planta P2 para o centro 1. Eu poderia alterar eles dessa forma, e se eu salvar o wizard dessa maneira, e voltar aqui na corrente, a gente pode ver que o valor que foi preenchido lá no wizard reflete em cada uma das correntes que eu alterei. Mas além dessa modificação, além dessa vantagem que o wizard nos permite ter uma visão geral do que está sendo preenchido, ele também tem uma relação com o Excel. Então esses botões aqui de exportar ou importar permitem que a gente manipule esses dados não só diretamente aqui na ferramenta, mas num ambiente de Excel externo. Então eu vou primeiro exportar, eu vou criar aqui uma pasta para a gente guardar esse novo arquivo. E então aqui eu vou abrir no Excel, que é exatamente a tabelinha que a gente estava vendo agora mesmo no VCM, é exatamente a mesma tabela no Excel. Então as mesmas origens, destinos, correntes, etc, etc. E o que nos interessa é ver imputar os valores aqui do valor variável desse frete. Como a gente está no Excel puro, a gente poderia ter isso aqui sendo linkado com uma outra planilha, sendo calculado a partir de alguma fórmula em função de outras células, em função de outras informações. Então aqui o usuário tem a liberdade completa de preencher os valores da maneira que for mais conveniente. No nosso caso é muito simples, então eu só vou digitar aqui os 4 valores de frete que nos interessam, né, com as saídas a partir do CD1. Então é só a gente conferir quais são os valores. A partir do CD1, 4, 8, depois 13 e 9. Então 4, 8, 13 e 9 são os fretes que nos interessam.
eu salvo esse arquivo do Excel, e aí eu posso fechar e sair do meu Excel e voltar para o VCM naturalmente. Aqui no VCM eu vou querer importar essa informação, então eu clico em importar, aponto para onde está o arquivo que tem os nossos dados, e a ferramenta vai fazer aqui são os valores que a gente acabou de preencher, né? E a gente vai então mandar processar essa informação. Aqui é bastante rápido, né? Porque foram poucas variáveis, então a gente pode já fechar o nosso ambiente. E se eu clicar, essa corrente está saindo do centro de distribuição 1, indo para o mercado 1, ela vai ter já a sua informação de frete, aquele frete igual a 4, na próxima frete igual a 8 e assim por diante. E, claro, também os fretes já, aqueles que a gente tinha zerado anteriormente, aqui da corrente 1, vai permanecer zerado como deveria. Então, isso aqui funciona para os fretes, mas funciona também para as outras unidades, funciona para atribuir limites, funciona para uma série de pontos diferentes na ferramenta, essa edição embatelada. Muito bem, terminando isso, a gente pode, então, rodar o nosso cenário e ver o que deveria acontecer. Como a gente tem um caso bastante pequeno aqui, a gente até consegue isolar, fazer a conta de cada uma das duas situações, né? Porque ou a gente vai operar com o centro 1, ou a gente vai operar com o centro 2, e a gente consegue fazer a continha de cada um deles, a continha envolvendo os custos variáveis, envolvendo o custo fixo, multiplicando por 2, porque são 2 períodos, e a gente vê que nesse contexto o centro de distribuição 1 ele é R$ 40 mais barato do que a operação a partir do centro 2, então a melhor operação vai estar por aqui. A gente pode finalmente fazer o mesmo procedimento da outra vez, de alterar do Project Time para o Runtime, clicar aqui em otimizar, e aí a gente acompanha enquanto a gente espera a conta, espera o desenvolvimento da otimização, e uma vez que isso aqui tenha terminado, a gente pode importar os nossos resultados. E aí também é sempre o mesmo procedimento para a gente importar os resultados. A gente vem aqui do ladinho, otimizações pendentes, e aí clica em importar resultados. E pronto, a gente já tem o nosso novo cenário que está importado. A gente sabe que foi importado, porque ele marcou aqui com esse checkbox, e o nosso custo foi atualizado, ou seja, para esse valor aqui de 2.880, que a gente tinha calculado na mão, é o valor do custo mínimo que está aparecendo aqui. Quando a gente navega nos períodos, a gente vai ver exatamente essa solução. Então, no período 0, as 3 plantas estão mandando para esse centro de distribuição 1, e ele está distribuindo as quantidades de 40 e 60 para os dois mercados. E aí, no segundo período, eu já não tenho mais as produções acontecendo, é só o volume que estava armazenado. Notem que aqui estava um volume igual a 100, que é o volume no final do primeiro período. Esse volume que encerrou o primeiro período em estoque, ele é o distribuído no segundo período para as outras unidades, para os outros mercados. A gente aqui conseguiu fazer a conta na mão, claro, porque era um caso simples, mas a gente pode sempre pensar no VCM como uma ferramenta cenarista, uma ferramenta em que, dados os valores dos parâmetros, calcula a melhor situação. Então, como é que a gente compara uma situação com outra? A gente pode alterar parâmetros de qualquer lugar da nossa malha. Então, vamos dizer que a gente conseguiu uma negociação com o valor do aluguel desse aqui, e a gente conseguiu uma redução de 10% desse valor do aluguel. A gente consegue, então, pagar só 360 ao invés dos 400 originais. A gente pode alterar os valores de um parâmetro e repetir o mesmo processo. Também voltar para o modo de runtime, clicar na otimização, aguardar o processamento e depois importar os resultados. Nesse caso que a gente consegue fazer a conta na mão, fica tudo mais simples, né? A gente consegue ver que a diferença de custo entre a operação por um lado e por outro é de R$ 40 no total, e eu estou conseguindo economizar R$ 40 por mês.
Então, no total, eu vou ficar R$ 80 mais barato do lado de cá. A operação dessa forma vai acontecer por meio do CD2. E se a gente, agora que a nossa otimização já terminou, se a gente importar os resultados, a gente vai ver exatamente essa diferença de 80. E quando a gente for navegar aqui no tempo, a gente vê que a situação se inverteu e agora toda a distribuição está acontecendo a partir do CD2. Aqui eu fiz uma variação de custo, né, comparando uma situação com dois custeios diferentes, mas é bastante comum a gente ter situações em que a gente está avaliando rotas diferentes. Por exemplo, vale a pena eu continuar operando com a planta 1 ou fechar a planta 1? Você pode ter alguma discussão em que alguém insiste da cabeça dela que vale a pena seguir por um certo caminho, e a gente, com o VCM, consegue testar hipóteses, consegue fazer, tudo bem, vamos então admitir que a planta 1 pode continuar funcionando e a gente calcula o custo. E se a gente fechar a planta 1? E se a gente zerar esse suprimento, qual vai ser o novo custo? Aqui nesse caso nem faz sentido esse zerar, porque a gente não vai ter suprimento suficiente para abastecer toda a demanda. Mas é só para dar um exemplo de como a gente pode amarrar parâmetros, sejam financeiros ou sejam de quantidade, recalcular e aí a gente compara. A gente também tem ferramentas para comparar cenários que nos permitem tomar decisões mais embasadas. Para a gente fechar esse exemplo, eu vou incluir agora o custeio da primeira parte da cadeia, aquele que a gente tinha deixado para depois. Nosso custeio completo vai incluir completo simplesmente no sentido de ter frete em todos os níveis, não completo. A gente vai incluir esses fretes de 2 da planta 1 para o CD1, de 5 da planta 1 para o CD2 e assim por diante. A gente vai fazer isso por meio do mesmo Excel que a gente já tinha utilizado anteriormente. Então, aquele Excel, na verdade, ele é um template que pode ser alterado. Eu vou aqui abrir o mesmo Excel. E aqui no Excel, a gente vai imputar, no mesmo template do Excel, a gente vai imputar os valores da planta 1 para os CDs 1 e 2. Então, a gente pode conferir aqui a planta 1, 2, 5, 6, 7, 12 e 7. Então, 2, 5, 6, 7, 12 e 7 são os valores que, evidentemente, numa situação real, estariam vindo de alguma fórmula, alguma conta externa. E aí a gente não tem mais a clareza do que fica mais difícil, né? De bater o olho e saber o que vai acontecer, é o tipo de situação em que a gente lida na prática. Qual é a nossa forma de atuação? É baseada na seguinte ideia. Uma vez que a gente vai ganhando fluência nos pequenos elementos, uma vez que a gente vai ficando mais confortável com a validação dos pequenos elementos, a gente pode ir incluindo mais elementos e chega um ponto que a gente nem se preocupa mais, a gente já aceita que está tudo validado e é assim que a gente consegue confiar que um modelo grande continua fazendo a sua função. Aqui a gente vai então importar esses valores do nosso Excel, mesmo procedimento da outra vez. Processar, já terminou. E aqui a gente vai ter então um novo cenário, que seria esse novo cenário, ainda com esse novo nível de custeio em relação aos fretes. O que a gente poderia aprimorar do custeio do nosso nessa situação? Bom, a gente tem alguns pontos que a gente ainda não abordou. A gente não incluiu o custeio em relação ao fornecimento, então esse aqui é um ponto que tipicamente a gente costuma preencher, que é o custo de ter a matéria-prima. A gente pode incluir informações fiscais, então informações do custeio relacionadas aos impostos. Nas UAs, a gente tem algumas opções, então a gente pode ter custos variáveis, simplesmente um custo de armazenagem, um custo em reais por tonelada para cada período que aquele material fique parado. A gente pode ter custos financeiros associados àquele estoque que está parado, então converter o material, converter a quantidade para dinheiro e aí fazer a conta do custo de oportunidade daquele capital está parado. A gente usou a opção de custo fixo, mas a gente poderia ter também custos de handling in ou handling out. A gente poderia ter perdas
uma certa porcentagem do produto é perdida durante o armazenamento, então o nosso custeio pode ficar bastante mais sofisticado, além também da questão dos impostos, aqui nas UAS também pode acontecer. O nosso nível de detalhe do custeio pode ser bastante mais aprofundado conforme a relevância. E aqui a gente pode, então, só finalizar a nossa situação com a importação desse último cenário, e aí a navegação também da mesma forma, sempre o mesmo procedimento de analisar os fluxos que realmente aconteceram de acordo com o que era mais vantajoso de um ponto de vista econômico.